Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Hoje, vamos explorar um lugar que desafia a lógica e a tecnologia moderna. Imaginem um teatro a céu aberto, construído há mais de 2000 anos, onde um simples sussurro no palco pode ser ouvido com clareza por 14.000 pessoas, lá na última fileira. Sem microfones, sem amplificadores, apenas pura genialidade da engenharia antiga. Este é o Teatro de Epidores, na Grécia. Uma maravilha acústica, que até hoje os cientistas quebram a cabeça para entender completamente. Como eles conseguiram essa proeza? E qual era o propósito por trás dessa acústica quase mágica? Preparem-se, porque a história desse templo que cantava sozinho é tão fascinante quanto o seu som. Antes de mergulharmos nos segredos de Epidores, quero pedir aquele apoio de sempre. Se você curte desvendar os mistérios do nosso passado, já deixa o seu like, compartilhe este vídeo com um amigo curioso e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas histórias incríveis. Muito obrigado. Agora, vamos voltar para a Grécia Antiga. Para entender o teatro, primeiro precisamos conhecer o lugar onde ele foi construído. O Santuário de Asclépio. Esse não era um lugar qualquer. Era o maior centro de cura de todo o mundo grego antigo. Uma espécie de hospital e spa espiritual gigantesco. Asclépio, o deus da medicina e da cura, era a figura central aqui. Pessoas de todas as partes, desde simples camponeses até nobres Biarrabam, Diacemanas, em busca de uma cura para seus males, tanto do corpo quanto da alma. Eles acreditavam que ao chegarem em Epidoras, entravam em um espaço sagrado, onde os deuses podiam intervir diretamente em suas vidas. O santuário era um complexo enorme, com templos, dormitórios onde os doentes sonhavam com a cura, ginásios para exercícios físicos e, claro, o teatro. Para os gregos, a cura não era apenas tomar um remédio, era um processo holístico, que envolvia a mente, o corpo e o espírito. A arte, a música e o drama eram considerados terapias poderosas, capazes de purificar a alma e restaurar o equilíbrio. E é aí que o nosso teatro entra em cena. Ele não era apenas para entretenimento. Era uma peça fundamental no processo de cura. As peças apresentadas, geralmente tragédias e comédias, provocavam uma catarse nos espectadores, uma liberação de emoções que era vista como essencial para a saúde mental e emocional. Construído por volta do século IV a.C., o teatro foi projetado por um arquiteto chamado Policleto, o Jovem. E que projeto! Ele foi esculpido diretamente na encosta do Monte Sino, Rethil, aproveitando a inclinação natural do terreno de forma magistral. Nada ali foi deixado ao acaso. A forma do teatro, um semicírculo quase perfeito, conhecido como caveia, com 55 fileiras de assentos, foi calculada para otimizar a propagação do som. A inclinação íngreme das arquibancadas, com um ângulo preciso de cerca de 34 graus, garantia que as ondas sonoras viajassem diretamente do palco para os ouvidos de cada espectador, sem obstruções. É por isso que, mesmo sentado lá no topo, você tem uma visão e audição perfeitas. Mas o verdadeiro segredo, a peça que intriga os cientistas até hoje, está nos próprios assentos. As fileiras de bancos de pedra calcária não são superfícies lisas e comuns. Elas funcionam como um filtro acústico sofisticado. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia descobriram que as superfícies onduladas e porosas dos assentos de pedra atuam como armadilhas sonoras. Elas absorvem os sons de baixa frequência, como o murmúrio da multidão, o farfalhar das roupas ou o barulho do vento. Ao mesmo tempo, elas refletem os sons de alta frequência, como a voz dos atores no palco. O resultado é um som incrivelmente limpo e claro, onde a voz humana se destaca, livre de ruídos de fundo. É como um sistema de cancelamento de ruído natural, criado há 2 milênios e meio. Pensem na precisão necessária. Se a inclinação fosse um pouco diferente, se o tipo de pedra fosse outro, ou se o espaçamento entre as fileiras não fosse exato, o efeito se perderia.
A lenda diz que se você deixar cair uma moeda no centro do palco, o timele, o som metálico, pode ser ouvido, nitidamente, na última fileira, a mais de 60 metros de distância. Para os gregos que frequentavam o teatro, essa acústica perfeita não era apenas uma proeza de engenharia. Tinha um significado divino. A capacidade de uma voz humana, sem nenhum esforço aparente, preencher um espaço tão vasto, era um sinal. Era prova de que aquele lugar era abençoado, que os deuses estavam presentes, e que a voz da razão, da arte e da cura ecoava com poder. Imagine a experiência. Bok está ali sentado sob o céu grego, cercado por milhares de outras pessoas, e a voz de um único ator, lá embaixo, chega a você tão íntima quanto um segredo contado ao pé do ouvido. A emoção da peça, a poesia das palavras, tudo amplificado por essa acústica celestial. Era uma experiência imersiva e transformadora, projetada para tocar a alma. A voz, nua e pura, era a ferramenta principal, e o teatro era seu santuário. O mais incrível é que depois de séculos de abandono, terremotos e a ascensão e queda de impérios, o teatro de Epidaures foi redescoberto no século XIX e ainda funciona perfeitamente. Todos os verões, o Festival de Atenas e Epidaures leva peças clássicas e modernas para aquele palco milenar. E a acústica continua impecável. Atores contemporâneos relatam a mesma sensação de espanto, a de poder falar em um tom normal e ser ouvido por milhares, sem a ajuda de nenhuma tecnologia. É uma ponte direta com o passado, uma experiência que nos conecta aos antigos gregos de uma forma visceral. Até hoje, engenheiros e arquitetos estudam Epidaures, tentando replicar sua perfeição acústica em salas de concerto e teatros modernos. Mas, apesar de toda a nossa tecnologia, de nossos computadores e softwares de modelagem sonora, ninguém conseguiu recriar, com a mesma precisão e simplicidade, o que Policleto, o jovem, alcançou com pedra, matemática e um profundo entendimento da natureza do som. Epidaures não é apenas um monumento de pedra. É um instrumento musical gigante, afinado para a voz humana. É um testemunho da genialidade de uma civilização que via a arte, a ciência e a espiritualidade não como campos separados, mas como partes de um todo harmonioso. Um lugar onde o silêncio era tão importante quanto o som, e onde uma simples palavra podia, literalmente, curar. E assim, o templo que cantava sozinho continua a ecoar através dos séculos, nos lembrando que algumas das maiores maravilhas do mundo não foram feitas com tecnologia avançada, mas com sabedoria, observação e uma profunda conexão com o mundo ao nosso redor. Uma lição que, talvez, seja mais relevante hoje do que nunca. E aí, o que acharam dessa história? É de arrepiar, não é? Deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de saber sobre Epidaures. Eu adoro ler a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis do nosso mundo. Até lá!